Olá, estudantes! Eu sou Neuza, sou professora de língua portuguesa e atualmente assumo a gestão da Escola de Referência Ginásio Pernambucano. É um prazer estar aqui com vocês hoje para, de certa forma, contribuir para a realização do processo de aprendizagem de vocês, juntamente com os professores. Estamos aqui para tratar dos conteúdos, descritores, habilidades e competências previstas para a língua portuguesa. Sabemos que o ensino de língua, ao longo desse tempo, ele tem mudado seu foco, tem deixado de ser apenas a aula de gramática, da regra da língua portuguesa, para entendermos que é preciso saber utilizar a língua e empregá-la nas mais diversas situações comunicativas. A língua, ela só faz sentido no seu uso, na sua efetivação, na comunicação, na interlocução. E, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, com as diretrizes e a matriz curricular prevista nas avaliações e no ensino de língua, nos programas de língua portuguesa, o foco e o centro do ensino e do estudo da língua deve ser o texto. Não apenas o texto escrito, mas o texto oral, o texto falado, a imagem, todas as formas de texto, né? O texto, a gente tem aí o texto que usa a palavra, mas o texto também da imagem e o texto da fala. Os textos orais, os textos escritos e os textos que se utilizam na imagem. Especificamente, ao longo dos últimos anos, na última década, para ser mais específica, surgiu um novo conceito de texto, que é o gênero textual. E muita gente confunde ou não sabe ou não entendeu ainda qual a diferença, ou se há diferença, ou quais as diferenças entre texto e gênero, né? A gente já pode dizer que não há diferença de texto e de gênero. Todo texto é um gênero, né? Gêneros são todos os textos que circulam socialmente, mas que têm uma efetiva função social. Quando, por exemplo, compramos um remédio na farmácia, dentro desse remédio a gente encontra uma bula, que está lá um texto, né? E esse texto ele tem uma função específica dentro da sociedade, dentro da sua circulação, que é de oferecer informações acerca do uso, dos procedimentos, da composição daquele medicamento. Em casa, quando vamos fazer uma comida, né, muitas donas de casa, muitas mulheres, ao fazer, né, ou homens também, ao cozinhar, se utilizam, por exemplo, de receitas, também são textos, né? No momento em que estamos conversando com os nossos colegas, seja na escola, na rua, em qualquer momento de diversão, também estamos produzindo textos que têm uma função. E todo texto que tem uma função é um gênero textual, né? E onde cabem os tipos de texto? Ora, os tipos de texto nos servem para a construção desses gêneros. Por exemplo, para produzir o gênero receita, que é um gênero textual, como já foi colocado, eu preciso me utilizar de textos, por exemplo, que apresentam descrição, então, do texto descritivo, quando eu, por exemplo, descrevo, né, o que é necessário para a construção daquela receita. Se é 1 quilo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de trigo, 1 xícara de leite, enfim. Também me utilizo do texto narrativo, quando eu descrevo como deve ser feito, como deve se proceder a facção dessa receita, né, do bolo ou o que seja. Enfim, os tipos de texto, eles não deixam de existir, mas os tipos, eles se servem para a construção dos gêneros, ou seja, para construir os gêneros, eu me utilizo dos tipos textuais, argumentativo, descritivo, narrativo, injuntivo, então os diversos tipos de texto. Mas a ideia hoje, né, e o que está previsto hoje na proposta de ensino de língua é que nós trabalhemos com os gêneros, já que são esses textos que circulam todo dia, né, na nossa convivência, na nossa rotina diária. Então, temos aqui hoje, trazendo para vocês, uma questão que foi utilizada numa avaliação
que está aí colocada, né, numa avaliação externa, que vocês já correu, que trata justamente dessa relação, né, da utilização dos gêneros e da composição ou processamento textual. Então, quando a gente elabora o gênero ou elabora o texto, algo que a gente chama de todo o processo de elaboração. E dentro desse processo de elaboração, a gente desenvolve o que a gente chama de elementos da coerência do texto e da coesão do texto. Quando a gente fala de coesão, a gente está falando de tudo o que está ali presente no texto e que garante que esses elementos, essas orações, esses parágrafos do texto, eles se conectem, eles estejam relacionados. O texto, a palavra texto, ela vem de tessitura, de tecido, né? Como é que o tecido é construído? O tecido é construído a partir da junção dos fios. A mesma coisa é o texto se constrói a partir da relação que se estabelece entre as orações, entre os períodos, nesse processamento textual. E para isso a gente lança mão do que a gente chama de estratégia de processamento de texto, que é a coesão. E a coerência está relacionada às ideias, à clareza, à objetividade, à relação que as ideias estão lá contactadas, né, no texto, como elas se relacionam quando não há contradição. A gente diz que um texto é coerente quando ele não se contradiz com ele próprio, com os elementos que estão ali na superfície textual claramente, ou que estão também nas entrelinhas, né? E também a relação com o que está lá previsto no texto com a realidade, né, lá fora. Então, o texto ele é algo muito complexo, não é simples. Então, para desenvolver, por exemplo, a coerência e a coesão do texto, a gente precisa estabelecer relações entre os períodos e entre as ideias que estão presentes nesse texto. Então, vamos trabalhar aí hoje com um texto que foi publicado na revista super interessante, na verdade é uma reportagem, mas que é um gênero reportagem que se utiliza, né, de diversos tipos textuais, dentre eles o texto argumentativo. E o que é o texto argumentativo? É aquele texto que expressa uma opinião, um ponto de vista, mas que essa opinião e esse ponto de vista precisam estar embasados por razões, por fatos, por ocorrências e por argumentos que sustentam e que defendem e que comprovam esse ponto de vista. E é o que está aí no texto. O texto é Não Somos Tão Especiais. É um texto que fala um pouco das características humanas, né? Colocando ou discutindo por que não somos tão especiais assim, já que há outros seres tão especiais quanto os seres humanos, né? E para isso, o autor do texto, ele já apresenta, vamos dizer, o seu ponto de vista, a sua opinião no próprio título. Ele já diz, né? O ponto de vista dele, do autor do texto, já está claro aí, que nós não somos tão especiais. E aí no texto ele vai trazer argumentos que vão comprovar isso. Então, o grande foco da questão está em que tipo de elementos, que tipo de estratégia ele usa para justificar essa opinião. Sabemos que há várias estratégias de argumentação. No momento do texto argumentativo, você pode comprovar a sua opinião, a sua tese, o seu ponto de vista, criando situações e elementos, e essa estratégia que a gente diz no texto, de fazer comparação, exemplificação, apresentar a relação entre causa e consequência. Então, isso é o que vai justificar a sua opinião. E aí ele apresenta o texto e apresenta os argumentos, né? E a questão é justamente em relação a isso. Que estratégias argumentativas o autor utilizou para justificar, né, para sustentar o ponto de vista apresentado por ele? E aí nós temos as opções, né, que são todas possibilidades de estratégias argumentativas, que é a definição, a exemplificação, a comparação, a causa, a consequência, a finalidade, enfim. Mas claramente a gente já enxerga aí quando a gente lê o texto, né? O texto diz todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. E aí ele apresenta essas características. A gente pode, por exemplo, pegar a primeira característica aí, a inteligência, que ele diz que a ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40.
uma vez que a maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Então, qual é a estratégia que ele utiliza aí nesse argumento? Ela fica muito clara. Ele utiliza uma estratégia de comparação, né? Ele compara os seres humanos, né, que são os tidos animais racionais, com aves e mamíferos, né? E mostra que isso hoje pode se discutir, já que cientificamente é comprovado que esses animais, aves e mamíferos, podem ter algum tipo de raciocínio. Já na segunda parte do texto, onde ele fala sobre o amor, né? Ele diz: o amor, tido como o mais elevado dos sentimentos e parecido em várias espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Então ele utiliza aí um exemplo, os corvos, né? Esses animais, né, como um exemplo para justificar o seu ponto de vista, como uma estratégia argumentativa. Então, nessa questão, a gente teria como alternativa correta a alternativa B, onde ele diz que a estratégia argumentativa para sustentar o ponto de vista, né, justificar esse ponto de vista, essa opinião do autor, é a exemplificação e a comparação. Passemos então para uma outra questão que a gente continua trabalhando com esse processo de coerência e coesão no texto, só que agora trabalhando com um texto publicitário, que já é um texto diferente. Trabalhamos com o gênero textual reportagem, um texto extremamente, no caso, argumentativo e também descritivo e também narrativo. Há sequências, né, de narração e sequências de descrição. E no texto agora, que é um texto publicitário. O texto publicitário é um texto que não se utiliza apenas do verbal, apenas da palavra. Ele se utiliza da imagem, das cores, das formas, do destaque para as letras, para o que está presente naquele quadro, naquela publicidade. Visto que o gênero publicitário, né, o gênero anúncio publicitário, enfim, ele tem como característica, como função, que esse é o grande mote dos gêneros, né? É a função que ele tem, a função do texto publicitário é de convencer o leitor, né, quem está recebendo o texto, daquele produto ou daquela compra, ou do que está sendo anunciado. Então, é o convencimento, é a persuasão, né? A gente até diz, né? A gente e os autores aí colocam que a publicidade, ela possui a linguagem da sedução. Esse é o papel da publicidade, de seduzir quem está recebendo, quem está, né, lendo o texto. Então, o texto aí trata da campanha, na verdade, da sacola retornável, né, que estamos aí, essa é uma discussão bem atual, né, que a questão da sustentabilidade no mundo. E a questão vai tratar da ideia central desse texto, do propósito desse texto, né, quando diz que a publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. Quando a gente fala de imagéticos, essa palavrinha pode ser uma palavrinha bem diferente, bem nova, mas se você fizer uma relação, ela vai estar diretamente relacionada à imagem, ou seja, tudo que é relacionado à imagem, a cor, a forma, o tamanho, enfim. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor ou seja, qual é o propósito do autor na construção desse texto. Qual é a tese que ele defende, o que é que ele defende nesse texto, né? Então, esse é o propósito dessa questão. E aí, o que se coloca como alternativas, né? A primeira, assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Lógico que não, tá muito óbvio que essa seria uma alternativa inadequada, visto que ele não trata de um fenômeno específico, nem muito menos apenas de uma atitude reflexiva, uma vez que o texto apresenta elementos práticos, objetivos, quando ele sugere que tem uma data que você pode ir lá, comprar, trocar, adquirir sua sacola, pagando um valor. Isso são todos elementos objetivos, práticos, que determinam local, hora, valores, enfim, e que não remetem apenas a uma reflexão, mas a algo objetivo, prático. Na letra B, tem colocado aí, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Muito pelo contrário, né? Se ele está falando de sacola retornável,
Aí nós vamos trabalhar com a semântica, com o significado, com o sentido das palavras, né? Com o léxico, que se a gente fala dessa forma, né? O léxico é tudo aquilo que compõe a parte das palavras e que elas trazem um significado, uma carga de sentido. Então a palavra reutilizável, né, é a mesma coisa que retornável, né? Então se é retornável, é reutilizável. Então, ele não está falando do consumo excessivo, evitar o consumo, mas muito pelo contrário, consumir cada vez mais produtos reutilizáveis e retornáveis, né? Então, essa também seria uma questão, uma alternativa inadequada. Aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Ele não está falando de consumo excessivo ainda, está apenas sugerindo o consumo, sim, das sacolas retornáveis. Abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Em momento nenhum ele fala que vai ter um projeto, que você vai aderir a um projeto. Enfim, apesar de a sacola ser um projeto sustentável, mas não é esse o propósito. O propósito em si, né, a tese do texto e o objetivo e o propósito maior do autor é fazer com que você possa consumir produtos de modo responsável e ecológico, né? Então esse é o propósito, até porque o texto publicitário, como eu disse, ele tem esse objetivo, convencer você a consumir, a aderir ou a querer aquele produto ou aquela campanha publicitária, né? Então esse é o foco do texto do gênero publicitário. E fazendo essa relação, a gente entende cada vez mais que não é só o que está sendo colocado lá no texto que o caracteriza como publicitário, mas o principal é o propósito, é a sua função. Então, se a função dele era convencer, obviamente que o propósito desse autor é fazer você ser convencido a consumir esses produtos, tá? Espero que tenha contribuído com a aprendizagem de vocês em língua portuguesa e que possamos nos encontrar em outros momentos. A todos, sucesso, boa sorte.